Olá, eu sou a professora Fabiana, sou professora da BSSP Centro Educacional e eu sou formada em administração de empresas, sou especialista também em gestão de carreira, atuo na área de gestão de carreira, sou mestre em educação, tenho algumas formações na área de coaching de carreira, coaching sistêmico, coaching emocional. E hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre as competências socioemocionais nesse momento de crise que nós estamos vivendo aí no nosso país. Eu até não costumo falar que a gente está num momento de crise, que eu acho que essa não seja a palavra mais apropriada para este momento, mas um momento de desafio que todos nós estamos passando. E é um desafio mundial. Não é um problema somente nosso, nós brasileiros, mas é um problema que está atingindo o mundo todo. Mas o que são essas competências socioemocionais? Na verdade, essas competências incluem na capacidade que o indivíduo tem de lidar com as suas próprias emoções, de lidar com o outro, de se desenvolver, desenvolver o autoconhecimento, de relacionar-se com as outras pessoas, de ser capaz de colaborar com o outro, de se solidarizar com o outro, de resolver também conflitos, solucionar problemas. Então, isso é o que consiste as competências socioemocionais. Elas nos auxiliam, na verdade, a trabalhar melhor com essas situações em determinados momentos de desafio, que é o que nós estamos passando agora, E no que consiste trabalhar essas competências socioemocionais? Nesse exato momento, onde nós estamos isolados socialmente das pessoas, há essa preocupação muito grande de como lidar com esse distanciamento, que é algo que não faz parte da nossa rotina. Na verdade, nós fomos obrigados a nos resguardar nas nossas residências, alterando toda a nossa rotina. E aí é complicado essa situação, porque muitas pessoas não sabem lidar emocionalmente com isso. Então, como fazer? Como deixar esse momento um pouco mais fácil de ser levado, trabalhando com as competências socioemocionais. Então é trabalhando as emoções, trabalhando aí a sua resiliência, a sua empatia, que é essa capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, que isso de fato às vezes não acontece. Então elas auxiliam nesse processo aí de como lidar com isso, Então, como a gente consegue trabalhar essas competências socioemocionais nesse sentido de saber lidar melhor com essas situações nesse exato momento que é o que nós estamos passando. E aí há uma diferença grande que precisa ficar clara, que dentro desse momento que nós estamos atravessando, há aí dois viés. Nós temos aí os riscos de contrair o vírus, riscos de perder o nosso emprego, riscos até mesmo de perder a nossa essência, porque a gente fica preso em casa e aí a gente só fica pensando coisas negativas, e como trazer isso de uma maneira muito mais tranquila para o dia a dia do nosso trabalho, porque tem muita gente trabalhando em home office hoje, e como tornar esse momento um pouco mais atrativo, digamos assim, e deixar esse risco de lado. É criando, por outro lado, oportunidades. Então nós temos aí os dois viés nesse momento. Nós temos o risco e nós temos as oportunidades que se criam através desse momento que nós estamos vivenciando, Então tem muita gente aproveitando esse momento também para se reinventar. E nós estamos tendo que nos reinventar diante esse cenário que nos é apresentado aí. Nós estamos tendo que descobrir novas formas de fazer as coisas para que esse isolamento ele não seja total. Nós dependemos de alguns serviços, isso é inegável, então não tem como fugir.
principalmente vocês que são da área contábil e que é o nosso público maior, é da área da contabilidade, eu sei que o trabalho de vocês não parou em nenhum momento, pelo contrário. Com tantas MPs surgindo aí, com tantas novas leis surgindo, vocês estão tendo aí que se adaptar e orientar os seus clientes todos os dias. E muitas dessas pessoas estão trabalhando em casa, como eu falei, ou estão nos seus escritórios sem atendimento a cliente, né, que é o que mais tem acontecido. Mas é um momento, apesar dos riscos, também de se reinventar nessas, não só na profissão do contador, da contabilidade, mas em tantas outras. A gente tem percebido que isso tem acontecido muito com outras empresas. Hoje os shows são através das lives, as compras são feitas pela internet, já tinha um número muito grande dessas compras, mas agora aumentou muito, porque não tem como sair de casa para comprar e adquirir determinados serviços e nem produtos, né? Então muitas pessoas estão oferecendo seus serviços através aí dessa plataforma online, que é o que muita gente está tendo que se adaptar. Inclusive nós aqui hoje nesse congresso online estamos aqui trazendo essas importâncias para vocês dessa forma, né, via digital, e que vai ser uma realidade com certeza no futuro. Então, nós temos aí esses dois viés, que é o risco e a oportunidade de se reinventar. E aí tem que ficar muito claro para a gente quais são as diferenças, que a gente está falando muito em isolamento social, a gente fala em quarentena, né? A gente fala também em isolamento. Então, o que é isso? O isolamento é quando a pessoa está infectada, né, ela contraiu o vírus e ela tem que ficar isolada num quarto fechado, de preferência um cômodo da casa onde as pessoas não tenham contato. Então isso é isolamento. A quarentena são pessoas que de alguma maneira tiveram contato com pessoas que foram infectadas e aí elas têm que ficar em quarentena, em observação, porque o vírus ele pode surgir aí, ele pode se manifestar em 15 dias. E o distanciamento social é o que a maioria dos brasileiros está fazendo, que é não manter contato uns com os outros para que não corra o risco de pegar o vírus. Então, essa questão adotada aí de você não poder trabalhar com atendimento ao público é o distanciamento social, que é aquela pessoa que está se preservando de pegar o vírus. Então, muita gente fala assim, mas por que eu não posso ter contato, por exemplo, com os meus amigos? Você não pode ter contato com seus amigos diretamente, porque corre-se um risco de algum deles ter andado com alguém ou estado com alguém que pode estar infectado e esse vírus passar para você. Então, há essa diferença entre isolamento, quarentena e distanciamento social. Então, como lidar com isso aí? Como as competências socioemocionais podem ajudar nesse sentido? Então, o isolamento ou o distanciamento social, ele deverá exigir uma capacidade de organização muito grande de todos nós. Então, é necessário se organizar para manter esse distanciamento social aí. E aí, com as atividades concentradas dentro de casa ou até mesmo no seu escritório, sem contato com as pessoas, você precisará desenvolver aí um foco nas suas ações, o que às vezes é muito difícil, porque em casa tem várias atividades que nos dispersam, né? Como no escritório também sem atendimento ao público, pode ter algum outro momento que você vai se dispersar, se distrair por algum evento que possa ocorrer. Então, exige da gente um foco muito grande nas ações. E aí, tanto as escolas, os escritórios, as empresas, elas estão tendo aí que desenvolver formas das pessoas se concentrarem nas suas ações, que não é uma tarefa fácil. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque no dia a dia, tudo nos distrai, né? Tudo acaba nos tirando a atenção. E aí, às vezes, esse confinamento e esses cuidados que nós estamos tendo que ter, eles devem produzir um outro tipo de impacto significativo nas relações.
tanto nas relações de casa quanto nas relações de trabalho também. Isso vai gerar um impacto. Então, nós vamos ter que aprender a conviver de uma maneira responsável, digamos assim, e engajada, cuidando de si e do outro para um bem maior. Então, o propósito nesse momento é esse, é cuidar de si para que eu possa cuidar do outro. E aí a gente usa muito a analogia da máscara do avião, né? Que quando a aeromoça fala lá, primeiro coloque a máscara em você para depois ajudar o outro. Essa é uma analogia que a gente faz. Então, primeiro a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa depois cuidar do outro. Né? Então, esse momento é isso. Nós estamos tendo que aprender a conviver de maneira responsável e engajada para que a gente tenha aí, alcance um bem maior nessas situações. Então, esse comportamento ele está se estendendo aí nas redes sociais e nos últimos tempos as redes sociais têm nos ajudado muito. Eu costumo dizer que o isolamento, o distanciamento, ele é social, mas ele não pode ser emocional. Porque o distanciamento emocional é quando você não entra em contato com as pessoas de forma alguma. Eu não posso estar perto delas fisicamente, mas eu posso estar perto dessas pessoas virtualmente. E aí eu posso ligar, eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso mandar uma mensagem. Então é uma forma de eu estar conectada com as pessoas de alguma forma. E aí uma das coisas que a gente trabalha muito dentro das competências socioemocionais são as decisões pessoais afetam o coletivo. Como eu falei que a gente tem que cuidar da gente para cuidar do outro, essas decisões pessoais, elas vão afetar de alguma forma o nosso coletivo. Então, assim, nesse caso, a gente tem que deixar muito em destaque uma das competências socioemocionais, que é a empatia, que é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e desenvolver a solidariedade para o sucesso de todas essas medidas que estão sendo tomadas aí pelos nossos governos, né, pelos nossos governantes, em relação à contenção do novo coronavírus. Então, essa perspectiva de cidadania, nesse momento de pandemia, ela é fundamental, de a gente pensar no outro e ajudar mais as pessoas, né? Então, a minha atitude, ela vai impactar no outro de alguma forma. Então, o isolamento, o distanciamento social, ele deixou de ser apenas um cuidado pessoal e ele tornou-se aí uma responsabilidade coletiva para as pessoas. Então, a gente tem que pensar muito isso, pensar no outro. Então, essa questão, e pensando no outro, eu vejo aí algumas medidas, por exemplo, que as pessoas tomam, de estocar comida e alimentos, por exemplo, que não é uma prática que tem que ser feita de maneira corriqueira. Eu não posso ir para o supermercado e estocar comida, estocar produtos, correr, encher meu carrinho, porque eu tenho que pensar que os outros também necessitam isso. Vão necessitar desses alimentos, vão necessitar de outros produtos. Então, não posso encher meu carrinho de álcool gel, de produtos de limpeza de uma vez só e de comida, porque eu estou ajudando a mim, mas e o outro? Então, essa prática de pensar no outro, essa empatia, ela tem que começar daí também. Então, eu tenho que me preocupar sempre também com o outro. Eu tenho que me preocupar comigo, mas também com o outro. Então, a gente tem que aprender a ter consciência dessas coisas. Então, não existe saúde individual sem saúde pública, por exemplo. Então, não posso só pensar em mim. Então, o fato das pessoas se sentirem preservadas ou até mesmo muito protegidas, isso não vai eximir que elas se preocupem com aquelas pessoas em condições muito mais vulneráveis e que sofrem os efeitos da pandemia. Então, é uma das coisas que a gente tem que observar, né? Então, nós temos que exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e, acima de tudo, a cooperação. Agir pessoal e coletivamente com
autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência acima de tudo e determinação, tomando decisões com base aí em princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis e solidários. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Então, a gente é responsável por criar na nossa casa esse espaço seguro, não só para nós, para os nossos filhos, até mesmo para a nossa família, que está às vezes muito próxima. Às vezes você tem um pai e a mãe que é seu vizinho e que está ali muito próximo e que está dentro desse distanciamento social ali junto com você. Eu também sou responsável por criar um espaço seguro dentro da minha empresa, então dentro dos escritórios, eu sou responsável por criar esse espaço não só para os meus colaboradores, mas também para os meus clientes. Apesar deles não estarem frequentando no momento o meu escritório, mas eu tenho que pensar na segurança dessas pessoas. Então, isso é muito importante. Então, ter consciência dos próprios medos e das suas ansiedades. Eu vejo que o momento de pânico, né? Muita gente às vezes enxerga esse momento e fica às vezes em pânico com essas situações, a ansiedade muito grande em relação ao incerto, porque nós estamos vivendo um momento incerto, e aí às vezes a nossa maneira de nos comportar e até mesmo a nossa comunicação dentro de casa com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos colaboradores dentro dos escritórios, isso pode gerar às vezes também uma crise de pânico maior. Então, a nossa comunicação, ela traz uma enxurrada de emoções. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa fala. A fala, ela revela muito do que a gente é. Então, conforme a gente se expressa e até mesmo o comportamento que a gente pode passar toda a angústia e todo o nosso estresse para as outras pessoas. Então, eu costumo dizer que as emoções, elas são contagiosas. Então, se você está feliz, você contagia quem está perto de você e as pessoas ficam felizes. Se você está triste, as pessoas automaticamente vão ficar tristes. E se você está com medo, você também transmite esse medo para as pessoas. E isso pode contaminar, inclusive, a convivência, tanto dentro de casa quanto dentro do escritório lá, com um número reduzido de pessoas. Né? Outro dia eu tive um aluno falou para mim: professora, nós estamos só em 4 pessoas trabalhando dentro do escritório e o restante está em home office. E nós 4 trabalhando juntos, tem dias que a gente fica tão ansioso, com tanto medo das coisas, que às vezes o nosso distanciamento é até maior. Né? A gente evita de ter proximidade porque a gente acha que a qualquer momento a gente pode pegar o vírus. Então, a gente não pode propagar esse medo e essa insegurança. Eu já ouvi, inclusive, relatos de crianças dentro de casa que estão com medo do vírus. Estão com tanto medo que elas não conseguem nem dormir, porque nem se deitar na cama, porque elas acham que tem vírus por toda parte. Então, a gente não pode causar, né, essa ansiedade e essa insegurança nas crianças e nem nas pessoas que estão à nossa volta. A gente não pode, tem que tomar os cuidados, claro, mas a gente tem que deixar isso de uma maneira segura, mas também consciente, e também não amedrontar as pessoas. Ah, não encosta em mim porque você pode estar infectado. Ah, não posso pegar nisso porque pode estar infectado. É claro, o vírus está por toda parte, né? Está no mundo inteiro, a gente tem que tomar os cuidados. Só que lavar as mãos, tomar os cuidados necessários, a gente vai estar protegido. Usar a máscara de proteção, a gente vai estar protegido. Mas a gente não pode ficar também com essa neura de que tudo tem vírus, né? Então, tomando os cuidados, eu acho que isso é primordial. Então, isso acaba comprometendo, esse tipo de ação, ela acaba comprometendo a sensação de segurança que a gente tem. Então, quando, se por algum acaso, um filho seu ou um colaborador da sua empresa vier perguntar sobre a questão do vírus, tratar isso de uma maneira um pouco mais branda, né? Claro, com consciência, mas não deixando as pessoas mais amedrontadas do que elas já estão, né? Passar as informações certas, né? Na hora certa.
Então, aí isso falando de crianças de modo geral, mas para nós o momento é de aprender a lidar com as nossas próprias emoções, o que é difícil. Falando desse medo, dessa insegurança, aprender a lidar com as próprias emoções realmente é muito complicado. Os adultos, eles precisam de um tempo para cuidar mais de si e de um pouco mais de flexibilidade. Eu acredito que isso faz parte. Para quem puder, a sugestão, e aí no final aqui eu vou dar algumas dicas práticas para passar por esse momento, mas a sugestão é de que você leia, aprenda alguma coisa nova, leia mais, veja filmes, seriados ou outras atividades que possam te trazer um pouco mais de tranquilidade e diminuem essa ansiedade, essa insegurança e esse medo. Quanto ao convívio social interrompido, as redes sociais, como eu falei, elas passam a ter uma função ainda mais importante. Então eu posso ligar, eu posso fazer uma chamada de vídeo para que esse distanciamento seja menor. A gente nunca pensou que a tecnologia fosse ser tão importante para nós como a gente está vendo agora, nesse momento, né? A gente sempre reclama muito que as crianças elas ficam presas na tela do computador, do tablet, do celular, mas eu acho que nesse momento a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? De instruir essas pessoas, de distrair essas pessoas e de trazer essa segurança, um pouco mais de segurança e de confiança nesse momento que a gente está vivendo. Então, pequenas videoconferências vão ajudar aí a manter minimamente aí a conexão social, claro, não é um contato físico, mas isso acaba aproximando um pouco mais as pessoas nesse momento. E também é um bom momento para você saber um pouco mais da sua família. A gente sabe que a gente convive com as pessoas 24 horas, debaixo do mesmo teto, mas você não tem tempo de dialogar com essas pessoas. Então esse é um bom momento para você contar aí histórias da sua família, coisas que você nunca pensou em contar para os seus filhos, para os seus netos, ou para um amigo seu que você às vezes está dividindo o mesmo teto com ele, está passando por esse momento junto. Então é uma excelente oportunidade de você contar essas histórias aí. E aí também é uma oportunidade de você trabalhar com pequenas tarefas domésticas, cuidar melhor da sua casa, aprender a cozinhar. São coisas assim que às vezes no dia a dia não nos é permitido, né? E aí vamos ensinar, por exemplo, os nossos filhos em casa a ter responsabilidades domésticas, arrumar uma cama, colocar uma roupa no cesto, pôr a mesa, por exemplo, que isso vai ajudar, claro, sempre com a sua supervisão, mas é uma forma de você se aproximar também mais das pessoas. O engajamento no dia a dia do confinamento, ele pode ser também estimulado através de atividades intelectuais, que a gente chama. Reservar aí uns 20 minutos, por exemplo, do seu dia para você fazer uma leitura coletiva lá para sua família, para o seu marido, sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, né? Porque isso mantém a mente ativa. Então, cada um com a sua particularidade. O pai pode fazer uma leitura num dia de um determinado assunto, a mãe faz de outro, a própria criança também ela pode ter essa autonomia de fazer uma leitura, porque isso também ajuda a criar conexões, a interagir e a passar por esse momento. E aí depois dessa leitura vocês podem até conversar sobre o assunto, ter uma conversa um pouco mais contextualizada em cima daquilo que vocês leram. Assistir também algumas séries, alguns filmes com os adolescentes em casa e comentar alguma inspiração histórica de cada personagem daquilo, isso também é bacana, passa o tempo. Então, trabalhar com a empatia deles, né? Trabalhar a empatia com eles, na verdade. Como é que você faria se você estivesse no lugar dessa pessoa? E aí isso mantém a mente ativa. As opções, elas são fartas, na verdade. Então, se você tiver internet em casa, visitar museus virtualmente, por exemplo, também é uma outra experiência muito rica de exploração
do passado do mundo, também isso vai ajudar. Conversar sobre os próprios antepassados, como eu falei, contar histórias de família, vão render momentos muito interessantes para vocês. Mostrar antigos álbuns de fotografia, que também é algo que às vezes fica lá guardado e a gente às vezes nunca mais vê. Então eu acho que isso é importante, que você mostre para sua família, para os seus filhos, para as pessoas que estão dentro de casa. E aí são algumas atitudes que a gente faz que ajudam a minimizar nesse momento que a gente está passando. O confinamento, ele nos oferece uma rara oportunidade de autoconhecimento e de autocontrole, que no dia a dia às vezes passa batido pela gente, né? Então é um excelente momento para você se conhecer melhor e para você aprender a autocontrolar maior as suas emoções, que é uma das ferramentas das competências socioemocionais, né? Então as restrições impostas aí pela pandemia, elas permitem exercitar aí o princípio da sustentabilidade, né? E aí você consegue ter aí um grau de responsabilidade, como eu falei, com o outro, e também de ser uma pessoa mais sustentável. E de que forma que eu faço isso? Criar uma nova função para um brinquedo, por exemplo, que está lá na sua casa, sem uso, sem pilha. Então vamos dar um outro sentido para esse brinquedo. Aproveitar os produtos inusitados para resolver algumas necessidades de higienização, testar novas coisas, utilizar de forma consciente e comunitária o tempo dedicado à internet, ter aí ações mais comunitárias. Eu acho que o momento ele é relevante para a família toda, para a empresa toda de modo geral, para as pessoas que estão ali, que fazem parte do seu dia a dia. Nesse momento, pais e mães nunca tiveram tão próximos dos seus filhos, né? Porque a gente está ali o tempo todo junto, fazendo tudo junto. É uma excelente oportunidade de você aprender junto, de exercitar aí capacidades nunca experimentadas antes em família, participar de organizações de novas rotinas em benefício de todas as pessoas, estabelecer prioridades e recriar o que a gente chama de cotidiano, né? Então eu acho que isso é super importante a gente citar, até porque a gente não fique na solidão. E aí, falando em solidão, tem pessoas, quem mora sozinho, por exemplo, nesse momento de pandemia eu acho muito complicado, porque a pessoa ela se sente muito solitária. E aí, solidão é diferente, por exemplo, de solitude, né? Porque a solitude é quando você sente prazer com a sua própria companhia. Você fez essa escolha de ficar sozinho. E aí você se sente bem sozinho. Tem gente que se sente muito bem sozinho em casa. Tem pessoas que às vezes depois de um dia de trabalho, o outro liga e fala assim, olha, numa sexta-feira, por exemplo, que você trabalhou a semana inteira, a pessoa liga e fala assim, olha, vamos ali para um happy hour, tomar uma cervejinha, comer, jogar um papo, uma conversa fora, comer alguma coisa. Tem gente que fala assim, não quero, prefiro ir para casa, e a pessoa prefere ir para casa, tomar aquele banho, comer alguma coisa de leve, esparramar no sofá e ficar ali. E a pessoa se sente bem fazendo isso, né? Isso é solitude, é você sentir prazer com a sua própria companhia, sem necessitar da presença de outras pessoas. A solidão é quando você realmente se vê sozinho, sem capital social. E aí a pessoa não consegue, fica incomodada de ficar sozinha. E aí ela necessita de ter outras pessoas perto para poder passar por esse momento. Então, nesse momento de crise, de desafio que nós estamos passando em plena pandemia, tem gente que se enquadra na solitude e fica muito bem em casa, sozinho. Tem outras pessoas que entram em desespero por não ter esse capital social, por não ter esse contato aí com as outras pessoas, o que é muito difícil e que realmente nem todo mundo está preparado para viver na solidão, né? Então eu acho assim extremamente difícil essa situação para quem não consegue viver aí na solidão e consegue se adaptar na solitude.
E a solidão, ela causa alguns males à saúde, né? Então, para quem está vivendo o distanciamento e está sozinho e vive na solidão, ele causa alguns maus aí à saúde. E aí a pessoa começa a beber mais, a fumar mais quem fuma, né? A taxa de mortalidade, ela é alta para quem vive na solidão, porque aí há um risco muito grande de se cair em depressão, e aí alguns casos de suicídio acontecem. Tem baixa motivação para viver, né? E aí é onde acontece aí alguns números de suicídio, que a gente está muito preocupado nesse momento com as pessoas que moram sozinhas. Então, se você aqui que está me ouvindo mora só e está tendo que viver esse distanciamento social, procure fazer coisas que te tirem um pouco da solidão, para que essas coisas não acometam em você, né? De você beber mais, de você fumar mais, ou de ter essa baixa motivação para viver. Eu acho que isso é importante. O medo, a solidão e o estresse são os principais sentimentos que nós temos que nos preocupar nesse exato momento. Então, trabalhar o medo, trabalhar o estresse de ficar, eu tô cansado de ficar dentro de casa, não aguento mais, eu tô cansado de trabalhar fechado num cômodo sem ter contato das pessoas. Isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade. Então, as competências socioemocionais, que é esse autocontrole, né, ela vai ajudar você a passar por esse momento. Então, a gente tem que pensar que o momento que nós estamos passando não é só nós, não é só você, não é só a sua família, não é só a empresa que você trabalha, mas é o mundo inteiro. Então, todos estão passando por isso. Então, imagina se todos resolverem cair em depressão ou deixar que o estresse fale mais alto. E aí muitas pessoas vão deixar de morrer pelo coronavírus e vão morrer por doenças socioemocionais. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar e ter um autocontrole muito grande em relação a isso. E aí, eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas que eu considero como práticas, digamos assim, para situações de crise, que eu acho que funciona bem para todo mundo e que vai ajudar você a trabalhar aí esses medos, essas incertezas, essas inseguranças. Então, a primeira coisa, praticar uma atividade física, eu acho que é fundamental. Apesar de você estar dentro de casa, de não poder frequentar uma academia, nada impede de você praticar uma atividade física dentro de casa. Hoje, nas plataformas digitais, nós temos aí, através do YouTube, vários vídeos onde as pessoas podem se exercitar em casa e sem nenhum tipo de acessório, ou até mesmo com acessórios improvisados. Que eu posso pegar aí um vidro de alguma coisa, encher de água, um galão de água, uns litros e fazer de peso, ou utilizar o próprio peso do corpo para você se exercitar. Então, mesmo que você esteja num ambiente pequeno, às vezes eu não tenho muito espaço, mas é preciso não deixar que o sedentarismo tome conta de você. Porque quando a gente coloca o corpo em movimento, isso nos dá mais energia, isso traz também um aumento de endorfina, a gente tem uma sensação de bem-estar muito grande depois que a gente termina uma atividade física, então isso vai manter você ativo. Então, sem desculpas. Não gosto de nenhuma atividade física. Então, coloque uma música, vá dançar, né? E aí, deixe o corpo solto, se exercite de uma outra forma. Né? Se você mora, por exemplo, em frente a um parque, uma praça, coloque lá a sua máscarazinha e vai dar uma caminhada em volta dessa praça tomando um ar puro, né? Com a máscara de proteção. Ao chegar em casa, tire sua roupa, lave suas mãos e tomando os cuidados necessários, você pode dar uma volta, inclusive, no seu quarteirão. A gente não vê problema nenhum nisso. Uma outra dica é olhar para o sono e para a qualidade do seu sono. Tem uma tendência natural de que agora na quarentena as pessoas durmam mais, porque acaba que eu não tenho muito horário, às vezes como muitos deles estão trabalhando home office, aí acaba que o seu tempo de sono ele é um pouco, né, maior. Mas eu tenho que olhar para a qualidade desse meu sono, então isso é importante, isso vai proteger a sua saúde.
Quanto maior a qualidade do meu sono, mais protegido eu estou. Então não adianta você dormir muito tarde e acordar muito tarde, porque isso vai influenciar na qualidade do seu sono. Então tentar manter uma rotina de sono e uma qualidade de sono melhor. Evite, por exemplo, de fazer atividades físicas antes de dormir, porque isso acaba interferindo no sono e na qualidade dele. De escutar notícias tristes, por exemplo, antes de dormir. Então procure ler alguma coisa prazerosa, escutar alguma música prazerosa, algo que você possa ter uma noite de sono tranquila, com uma qualidade de sono mais tranquila. Uma outra coisa é rotina. Apesar de estar todo mundo meio bagunçado, a gente, não sei que dia que é hoje, me perdi no dia da semana, mas buscar uma rotina ou manter uma rotina, isso vai acalmar, isso vai organizar a sua vida, isso vai ter um controle, você vai ter uma previsibilidade das suas rotinas. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e criar novas rotinas, né? Como a sua rotina foi totalmente alterada, então vamos criar novas rotinas para esse momento. Se antes eu não tinha tempo de fazer tais coisas, então a partir desse momento eu crio uma rotina nova e aí para desenvolver coisas que eu não fazia antes. Então essa é uma outra dica que eu acho bem importante. Buscar, uma outra dica é buscar ativamente por informações confiáveis. A gente anda com a questão das redes sociais e as notícias chegam de forma muito rápida, nem sempre as notícias que nos chegam, elas são confiáveis e elas são verdadeiras e às vezes até muito temerosas. Então, nós somos bombardeados aí por informações falsas e a gente não pode ficar passivamente só recebendo essas notícias. Eu tenho que buscar aí notícias que sejam de fontes confiáveis, até mesmo para que eu possa reproduzir isso para as pessoas, porque a gente recebe algumas notícias falsas e aí a gente acaba reproduzindo isso para grupos de família, para grupos de amigos, para grupos de empresas. Então, buscar primeiro saber de onde vêm essas informações e se realmente elas são confiáveis. Isso também até ajuda no nosso dia a dia a passar por isso, né? De não escutar só notícias ruins, mas também o que tem de bom nas notícias e buscar sempre ter aí uma fonte confiável. Uma outra dica é mantenha-se intelectualmente ativo. Então, como eu falei, aprender coisas novas, buscar desafios intelectuais. Então, esse é o momento de você se manter intelectualmente ativo e buscar aí, além das informações confiáveis, mas também de aprender coisas novas. Eu sempre quis tocar um instrumento. Então, nós temos várias aulas online aí. Pega aquele violão seu que está lá parado, vamos aprender a tocar uma música nova, uma nota, aprender mesmo a tocar o instrumento. Eu sempre quis aprender um novo idioma. Então, esse é o momento de você se matricular aí em alguns cursos online e aprender um novo idioma. Eu sempre quis aprender a cozinhar, então vamos aprender coisas novas, é uma excelente oportunidade. Como eu falei lá no início, há os riscos, mas há também as oportunidades. Outra dica é buscar contato. Buscar contato, passar a conviver mais com as pessoas, se engajar com as pessoas. Então, como eu falei, o distanciamento ele é social e não emocional. Então, não é porque eu estou distante em casa, isolado em casa, que eu não tenho que manter contato com ninguém. Então, buscar esse contato, melhorar esse engajamento com as pessoas, compreender melhor as pessoas, ouvir mais e se aproximar mais das pessoas, até mesmo aqueles que estavam mais distantes. Esse é o momento de você se conectar com elas. Então, todas essas dicas que eu passei aí para vocês, elas vão nos ajudar, na verdade, a voltar para o momento de agora, né? Então, assim, a gente vive muito do que passou e do futuro, mas vamos tentar viver mais o momento de agora. E as competências socioemocionais, elas nos ajudam a passar por esse momento, vivenciando
o agora e conectar com você e trazer você para esse presente. Então, o que eu posso fazer agora para ajudar as pessoas? O que está na minha zona do que a gente chama de influência, que é aquilo que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Porque o que está fora do meu controle, né, o que está na minha zona de preocupação, que a gente chama, é aquilo que eu não posso interferir, que eu não tenho controle. Por exemplo, eu não tenho controle agora, nesse momento, pelo vírus. Ele está aí, ele surgiu. O que eu posso fazer é o que está na minha zona de influência, que é cuidar de mim e dos outros que estão à minha volta. Então, tudo isso faz com que você se conecte com você mesmo nesse momento. Como eu disse, o isolamento, o distanciamento, eles nos preserva, mas preserva os outros. Então, vamos trabalhar bem com as nossas emoções, vamos tentar nos adaptar aí nessa nova realidade. Eu espero que essa realidade dure pouco, né? A gente espera que tudo isso acabe e que tudo vai ficar bem. Vamos acreditar que tudo vai ficar bem, ok? Esse foi o meu recado aqui para vocês. Espero ter ajudado aí com as nossas a trabalhar um pouco mais as nossas emoções, a clarear um pouco mais as ideias e deixar claro para vocês que nós temos que ter consciência que a saúde, o bem-estar, ele tem que ser coletivo e não pode ser somente individual. Um beijo para vocês e até a próxima oportunidade.